Vamos agora falar de direito. O Supremo Tribunal Federal deve decidir nos próximos dias sobre a penhorabilidade de propriedade familiar. Isso se trata de um caso movido no Paraná por uma empresa de insumos agrícolas que pede a penhora de uma propriedade familiar, onde a família depende do sustento daquela propriedade. Mas, por um equívoco, o TJ do Paraná acabou entendendo que a propriedade é uma propriedade rural familiar. E para a gente entender um pouco melhor sobre isso, eu recebo hoje no Entenda Direito o advogado Daniel Delgado. Doutor Daniel, seja bem-vindo ao Entenda Direito. Muito obrigado por mais essa participação. Bom, doutor, para a gente poder começar a entender essa questão, qual que seria a diferença entre a propriedade rural familiar e a propriedade familiar? A Lei 8.009 de 1990, ela trata da impenhorabilidade. E ela coloca como impenhorável um único bem da família, que seria no perímetro urbano, e trata também da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, aonde existe uma economia familiar, uma atividade familiar, e isso é impenhorável, bem como os bens móveis e o veículo, desde que comprovadamente que são bens no exercício da atividade profissional, tanto da família quanto da pessoa. O equívoco que existe é que esse caso do estado do Paraná e a empresa que forneceu produtos agrícolas para um determinado consumidor proprietário de uma pequena propriedade rural, ela tem uma outra propriedade rural. E aí a empresa ela requer a penhora do bem do qual ela forneceu produtos para a atividade rural. E aí veio isso para o Supremo Tribunal Federal, onde o ministro Fachin é o relator, e entenderam, e toda a turma acompanhou o voto dele, dizendo que isso aí é uma discussão acadêmica, que tem que ser julgado o mérito em plenário. A razão pela qual gerou toda essa celeuma da penhorabilidade ou a impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Bom, e em que momento a propriedade ela pode ser penhorada em casos como esse? Olha, eu vejo uma situação seguinte. No caso, eu vou me ater a esse caso e vou responder para você. O caso específico é porque a pessoa tem duas pequenas propriedades rurais. E aí se discute, e se essas duas pequenas propriedades rurais não são suficientes para a manutenção da família? Que é pequena atividade rural praticada pelos familiares. Ou se uma pequena propriedade rural é produtiva e se a outra não é produtiva, é formada, por exemplo, de mata, preservação permanente. E existe porque é bem de família e isso vem de herança para herança. O que ocorre é que a Lei 8.009/1990 e o artigo 833, parágrafo 3º, inciso 8º do Código de Processo Civil, ele alenca o que é penhorável e o que é impenhorável. A pequena propriedade rural não é penhorável. Ou seja, no caso de Minas Gerais, é o que preenche o módulo 3. O módulo 3 é até 3 alqueires de terra, salvo melhor juízo. Então, essa propriedade não seria penhorada. Mas, um produtor rural que tem aí 90 hectares, 100 hectares, 120 hectares, é penhorável? É penhorável, porque aí ela sai da figura da pequena propriedade rural para uma média ou para uma grande, vai depender do entendimento do Estado. Nós aqui, por exemplo, pequena propriedade é aquela que atende o módulo rural, que é o mínimo de 3 alqueires de terra.
Bom, e doutor Daniel, por que uma propriedade que é usada para o sustento da família, independente de ser rural ou até mesmo como moradia, por que ela não pode ser penhorada? Porque existe o problema social, primeiro econômico, social. Como é que você vai penhorar um bem de família, onde a família ali reside, onde ela trabalha, onde ela tem o seu sustento, ou se ela não é produtiva, é um bem no perímetro urbano, por que você vai penhorar e vai fazer uma concessão nesse imóvel e vai levar à praça, à asta pública, para ser arrematado e tirar da pessoa o seu teto? Isso está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, que um único bem familiar não pode ser penhorado em razão da defesa da dignidade humana, da questão social, quer dizer, todo esse amparato aí, razão pela qual não pode ser penhorado. Da mesma forma que o escritório, o consultório de um profissional liberal, o escritório de um profissional liberal, o veículo de um profissional liberal que comprovadamente ele precisa daquele veículo para exercer a sua atividade, não pode ser penhorado. Bom, e caso o Supremo Tribunal decida que não pode haver a penhora, isso acaba tendo reflexo em outros processos pelo Brasil afora, acaba virando uma jurisprudência e assim os juízes acabam tendo esse direcionamento em relação a essa questão? Essa discussão chegou até o Supremo Tribunal Federal porque esse executado possui 2 pequenas propriedades rural e, como o direito é um debate acadêmico e em defesa de tese, o advogado do Estado do Paraná vem discutindo que o executado possui 2 propriedades rurais. Mas o artigo 833, parágrafo 3º, inciso 8º, bem como a Constituição Federal no seu artigo 5º, inciso, não me recordo, e a Lei 8009/1990, diz que um único bem ele é impenhorável. Então, isso não vai mudar no Supremo Tribunal Federal. A discussão específica é em razão que esse executado tem 2 pequenas propriedades. E aí eu pergunto, uma é produtiva, a outra não é produtiva, está lá como reserva legal. Exemplo. Quer dizer, aí você vai penhorar qual? A que está com reserva legal ou aquela que é produtiva? Aquela que é produtiva, ela está beneficiada pelo artigo constitucional, artigo 5º, a lei superior desse país. Então, a discussão, eu particularmente entendo, que as 2 propriedades rurais, não as conheço, são pequenas, até porque essa é a discussão, e são administradas pela economia familiar. Agora, não se discute o que é economia familiar? Marido, mulher e um filho? Marido, mulher e 3 filhos? Economia familiar é todos aqueles que dependem da renda e da produtividade daquela atividade e daquela propriedade. Então, independentemente do número de pessoas, desde que comprovado que todos vivem daquela atividade produtiva em um único bem, ou nesses 2 bens, eu acredito que o Supremo deva permanecer com o que está inserido na Constituição Federal e nas leis aqui citadas.